Reis, capítulo 5, versículo em diante, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceitas um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade, estarmos reunidos com a tua igreja, parte da tua igreja aqui de Blumenau, reunida nesta noite. Estamos em festa, agradecendo a Ti por esses 163 irmãos que foram batizados nesta noite, e queremos daqui a pouco participarmos da Santa Ceia,
mas eu creio que é uma palavra de tua parte aos nossos corações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado? Eu gostaria de pedir o máximo de reverência. Só em último caso você se locomova. Vamos meditar no que Deus tem para nós aqui nessa noite. Meus queridos, baseado nesse texto, uma história muito conhecida sobre Naamã e os 7 mergulhos que ele deu no Jordão, eu quero nos falar nesta noite sobre o tema: quem você é realmente. Preste bem atenção. Quem você é realmente. Será que a imagem que você passa para os outros, no teu trabalho, na igreja, em outros lugares públicos, está refletindo o que você é no teu particular, lá na sua casa, na sua individualidade, lá no seu interior, nos seus açós, na sua vida íntima, com o seu cônjuge, com os seus filhos? Será que aquilo que você é perante os outros, você é lá dentro de casa, ou você é no teu a sós e nos teus a sós com Deus? Há muitos crentes hoje que são tentados a ostentar perante os de fora traje espiritual que com certeza não demonstram lá dentro da sua casa. Somente aqueles que convivem sob o mesmo teto, somente aquele que convive na tua particularidade, sabe realmente quem você é de fato. E algumas vezes, permita-me dizer, algumas vezes nem essas pessoas mais íntimas, nem o seu cônjuge, seus pais ou seus filhos conhecem realmente quem é você. Eu quero dizer que muitas vezes há coisas que só Deus conhece a seu respeito, porque Deus é onisciente e não tem como se esconder de Deus, porque se fosse possível, tem pessoas que tentariam esconder alguma coisa até de Deus, mas não tem como você esconder nada de Deus. Deus é onisciente e Ele sabe de todas as coisas. Meus irmãos, Naamã era um grande comandante do exército da Síria, era um grande general, a nação mais poderosa daquela época e que exercia domínio sobre muitos povos e até um certo domínio sobre Israel, que agora nesse período estavam tendo um acordo. Naamã desfrutava de um grande prestígio diante do seu rei, o seu senhor, o rei da Síria, e também diante de todo o povo. Embora Naamã era pagão, mas Deus estava usando Naamã como instrumento de disciplina para o povo de Israel. Porque muitas vezes, irmãos, até para Deus mostrar alguma coisa, Deus usa as pessoas não crentes, se for necessário. Irmãos, Naamã tinha grande conceito, era grande a sua reputação diante de todos os povos. Naamã era um grande, a bem da verdade, que Naamã era um grande destaque naquela época. Aonde Naamã chegava, ele era reverenciado, porque era um general de guerra, com todas as habilidades, com todas as astúcias. Ele sabia conquistar a guerra, e ele tinha o aplauso do seu Senhor e de toda a nação. Naamã não precisava pedir favor a ninguém, ele dava ordens e era atendido sem reservas pelos seus subordinados. Esse era Naamã. Normalmente nós vemos que os heróis, de modo geral, ganham placas, monumentos, nome de ruas, de praças e outros reconhecimentos somente depois de morto. Mas não era o caso de Naamã. O Naamã foi diferente. Ele tinha prestígio, ele tinha nome, ele era congratulado e consagrou-se um grande herói. Era reconhecido em todo o país e fora
da Síria. Seus admiradores podiam condecorá-lo e prestar as devidas honrarias, porque ele tinha conquistado muitas guerras. A bem da verdade que Naamã vivia rodeado de pompa, ostentava muitas medalhas, na sua farda estava cheio de medalhas de diversas guerras. Era um herói que todos reverenciavam. Naamã, onde chegava, tornava-se o centro das atenções, e todos encurvavam-se perante ele. Porém, esse herói de guerra, Naamã, ele estava agora na sua vida vivendo um grande dilema. Havia um grande dilema na vida de Naamã, porque por fora era um herói nacional, mas por dentro um homem complexado, um homem ferido, um homem doente, um homem leproso. A farda tentava esconder as feridas, que algumas já estavam expostas, e aquela farda apenas tapava um homem leproso. A Bíblia diz que Naamã era herói de guerra, porém leproso. Esse porém é complicado, porque tem esse porém na vida de alguns crentes também. Aceitou Jesus, está servindo a Deus, é uma bênção, serviu 10 anos, 20 anos, porém se desviou, porém saiu da igreja, porém pecou, porém errou. Naamã era herói de guerra, porém leproso. Naamã só não estava totalmente isolado, porque ele não pertencia a Israel. Porque se ele pertencesse a Israel, ele sairia automaticamente comandante e ficaria isolado para fora da cidade. Mas assim mesmo, ele vivia uma liberdade restringida, limitações inúmeras. E o pior, naquela época, a lepra não tinha cura. Em Israel, a situação do leproso era humilhante, pois o indivíduo com lepra era isolado da sociedade, banido para fora da cidade, e tinha que viver isolado. E quando alguém se aproximava a uma distância de quem estava com lepra, ele tinha por obrigação da lei gritar: sou imundo, sou imundo. Mas Naamã, ele não pertencia a Israel, então ele ainda estava como general. As tropas sírias, numa das guerras contra Israel, levaram presos de Israel diversas pessoas. E nessas pessoas que eles levaram cativo, eles levaram uma menina, uma jovem, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E para mim, irmãos, esse é um dos textos mais lindos sobre missão. Que outra feita eu vou pregar. Essa menina, longe da família, sem quaisquer perspectiva de futuro, mas nem por isso ela deixou de praticar missões, nem por isso ela deixou de falar de Deus para aquele homem pagão. Nós vemos que ela tinha motivo para desejar a morte de Naamã, mas não, ela queria que Deus curasse Naamã. Tinha todos os motivos do mundo para odiar aquele comandante, mas não o fez. Aquela menina não se omitiu da sua responsabilidade. Ela não perdeu a oportunidade de ser um instrumento na mão do mestre, e falou de Deus para a esposa de Naamã, que falou para o seu esposo que ele poderia ser curado. Muito cedo, aquela menina, ela percebeu que algo estranho acontecia naquela casa, pois aquele comandante que dava ordens para todos lá fora, e todos tinham que obedecer, ao chegar em casa, tinha que viver isolado. Comida, vasilhames, objetos, tudo tinha que estar à parte.
tinha que estar separado. Ele não podia comer junto com a esposa, com os filhos, porque naquela época a lepra era algo contagiante. Sua vida dentro de casa era um sofrimento, pois não podia ter contato físico com a família. O risco de contágio o privava de ele expressar o seu amor, o seu afeto à esposa e aos filhos. Então ele limitava-se a gestos, resguardando sempre uma certa distância. E a menina começou a perceber: há algo estranho aí. E aquela menina, percebendo toda a situação, ela disse para a esposa de Naamã: se o seu esposo fosse se avistar com o homem de Deus, o profeta que está em Samaria, certamente ele ficará curado. Quem é de Deus tem uma mensagem de Deus para entregar. Irmãos, o mundo está doente, e você tem uma mensagem de Deus para falar ao mundo aí fora. Não perca as oportunidades de falar daquilo que Deus tem realizado em nosso meio. O povo aí fora, o mundo aí fora, precisa saber que Deus salva, Deus cura, Deus liberta e Deus transforma o pecador. Como Naamã já tinha tentado de tudo para ser curado, aquela seria mais uma oportunidade, mais uma tentativa, a qual ele se propôs a ir, pois o maior desejo da sua vida era ser restabelecido daquele terrível mal. Mas Naamã vive um momento crucial na sua vida, um momento cruciante na vida de Naamã, porque depois de bater em portas erradas, porque ele foi bater em portas erradas, ele pegou carta do seu rei, com todas as honrarias políticas, ele foi com uma comitiva, levando roupas especiais para se apresentar ao rei de Israel, pensando que seria mais uma entrevista de uma sessão para ele ser curado com o rei de Israel. E ele agora bate em portas erradas, porque não era na porta onde morava o profeta. Ele foi ao rei de Israel, que também esse rei estava longe de uma vida profunda com Deus. E quando ele chega ao rei, o rei rasga sua veste e diz: isso aí é um pretexto de guerra. Eles estão querendo fazer uma ocasião para dar mais uma guerra entre Israel e a Síria. Por acaso eu tenho o poder de tirar a vida e dar a vida? Eu tenho o poder de curar? Esse rei estava longe de Deus. E quando o profeta soube que o rei rasgou sua veste e que o rei estava em situação que não sabia o que fazer, o profeta Eliseu diz: manda esse homem vir ter comigo. E assim Naamã com sua comitiva vão à casa do profeta. Mas no coração desse comandante de guerra estava sendo gerado toda uma expectativa, um ritual de cura. Ele foi indo para a casa do profeta, porque alguém diz: não, quem a menina falou não foi do rei, a menina falou do profeta Eliseu. E a casa do profeta Eliseu não é aqui no palácio, é lá em outro lugar. E daí o profeta mandou que a comitiva fosse a ele. Mas antes da comitiva chegar, Naamã começou a ter uma expectativa de cura. Bom, serei curado então. E ele fez toda uma expectativa. Eu creio que o profeta vai me receber com toda a honraria que eu mereço, porque eu sou o grande general da Síria. Eu creio que ele vai ter piedade de mim, porque eu sou o grande guerreiro. Eu penso que ele vai orar ao seu Deus, vai fazer todo um ritual para que a presença desse Deus seja manifesto. Eu creio que ele vai passar as mãos em cima da minha farda, e assim vou ficar curado. Ele fez toda a expectativa como ele queria receber a cura, mas Deus não age desse jeito. Deus é soberano e age da maneira que Ele quer. Meus irmãos, quando Naamã chega
próximo, quem sabe lá na rua ainda, o profeta nem vai receber Naamã. O profeta manda o seu auxiliar e diz: diga para esse homem, para Naamã, ir ao rio Jordão e mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Lá sai o auxiliar e diz: olha, é para você ir ao rio Jordão e mergulhar 7 vezes nesse rio. Meus irmãos, Naamã ficou chocado, Naamã ficou aborrecido, Naamã ficou furioso, frustrado, cheio de indignação, indignado com tudo aquilo que ele ouviu. Ele saiu indignado e, quem sabe, até pensando em voltar para guerrear com Israel outra vez. Não sei, mas a Bíblia diz que ele saiu indignado. E ele mesmo dizia: pensava eu que esse profeta viria me encontrar, faria todo um ritual invocando o seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria. Assim pensava ele. Tem pessoas que pensam que é pela sua postura, pela maneira de fazer algumas coisas, é que Deus vai manifestar a sua presença. Não, meus queridos. Deus olha para um coração quebrantado e contrito, humilde. A humildade faz parte de quem quer sentir a presença de Deus. Naamã dizia: que falta de consideração desse profeta, mandar eu mergulhar no rio Jordão. Não são porventura os rios da Síria, Abana e Farfar, é melhor do que todos os rios de Israel? Naamã, um comandante cheio de orgulho, que estava perdendo de ser restaurado por causa da sua posição de egoísmo, de orgulho. Naamã estava vivendo um grande dilema. O problema, irmãos, não era apenas ele mergulhar no rio Jordão. O problema é que para mergulhar no rio Jordão, ele teria que tirar a indumentária de comandante, ele teria que tirar aquela farda cheia de medalhas de herói, e ele teria que tirar diante dos seus subordinados, e as pessoas iriam olhar e ver feridas por baixo daquela farda, e ele dizia: o orgulho, eu ter que descer ao Jordão e mergulhar perante os meus subordinados, eles vão ver que eu sou um leproso. Penso que aqui está o X da questão, para ele ficar tão indignado com o profeta Eliseu. Para Naamã entrar na água era o mesmo que assumir a sua condição perante todos os seus subordinados, dizendo: eu sou um leproso. E ele não queria expor isso, porque ele achava que isso era se humilhar. Ainda bem que o comandante tinha um soldado que o fez analisar a situação, não como comandante, mas um soldado sábio tirou ele da posição de comandante e fez ele pensar como uma pessoa que precisava ser restabelecida, que precisava ser restaurado. Chegou um soldado e disse: mas meu senhor, a tua situação não tem escolha. Só porque ele disse para mergulhar no rio Jordão, você está indignado? Se ele pedisse grandes coisas, uma grande quantia de valores, você não iria dar? Chegou o momento que Naamã analisou e ele teve que romper com o orgulho. Ele teve que renunciar ao orgulho. Ele teve que deixar todo o orgulho de lado, e ele se despiu da sua indumentária. Chegou o momento que ele disse: eu vou. E lá no rio Jordão ele começou a tirar a sua farda de comandante, porque não tinha nenhum valor aquelas medalhas, porque por baixo daquela farda tinha lepra. Naamã foi convencido de que nada adiantava todo aquele aparato, e vivendo doente,
Ele percebeu que ele precisava se igualar a todos e realmente mostrar quem ele era, leproso. Naamã renunciou tudo e resolveu obedecer a ordem do profeta. E é assim que começa a vitória de Deus na vida de uma pessoa, quando ele começa a obedecer. Obediência é a chave para um milagre acontecer na nossa vida. Você quer um milagre de Deus, você quer bênção de Deus, obedeça. Obedecer é a palavra-chave. Ao obedecer essa ordem, essa ordem do profeta, o rei estava reconhecendo que o profeta era superior a ele. Com esse ato de ir ao Jordão, ele estava aprendendo a lição da obediência. E a cura, irmãos, só aconteceu porque Naamã obedeceu os detalhes da ordem. E os detalhes eram 7 mergulhos. Irmãos, Naamã, depois de curado, ele foi curado, porque ele obedeceu os 7 mergulhos e ele saiu dali, a Bíblia diz, com a pele como de criança. Naamã, depois de curado, ele assume agora publicamente o compromisso da sua fé, uma nova fé. Ele começou agora a ter fé no Deus de Israel. Ele voltou ao profeta, quando ele viu que estava curado. Ele volta ao profeta e diz: eu quero servir esse Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, ele faz um compromisso que muitas vezes crente não faz. Ele antes de sair, ele disse: olha, pode acontecer, profeta, pode acontecer de algumas vezes eu ter que ir junto com o rei à casa de Rimon, que é o Deus da Síria, é o Deus que o meu rei adora, que eu também adorava. Mas agora eu sei que só há um Deus, que é o Deus de Israel. Mas pode acontecer que eu tenha que obedecer e ir junto, e até ter que me ajoelhar para levantar o meu Senhor, o rei. Mas fique sabendo que isso não quer dizer que eu estou adorando, porque eu não vou mais adorar esse rei. Eu tenho agora um novo Deus. Não vou adorar mais esse Deus, eu tenho um novo Deus. E o profeta olhou e disse: vai em paz, vai em paz. Irmãos, ele prometeu abandonar os deuses da sua nação e servir o Deus vivo de Israel. Hoje muitos vivem só querendo bênção, mas não querem compromisso com o Deus verdadeiro. Mas Naamã nos dá uma lição. Ele não queria só a bênção, ele queria a bênção, mas ele fez compromisso com o Deus da bênção. Aleluia, eu quero servir esse Deus. E aqui está o ponto-chave dessa mensagem. Estamos vivendo uma época onde muitos crentes estão apenas com o nome de cristão, apenas o nome de crente. Irmãos, Naamã antes só estava com o nome de comandante, de herói. Somente a farda era de herói, mas por dentro, por cima daquela farda, embaixo daquela farda, ou seja, estava um homem leproso. Muitos estão se comportando como Naamã, comportando como Naamã antes de Naamã ser curado, demonstrando-se bem exteriormente, mas cheios de ferida por dentro. Para ser curado, era necessário renunciar àquela aparência externa e mostrar a sua verdadeira condição de carência, de um homem ferido, de um homem leproso. Como um paciente que diante do seu médico precisa se expor e mostrar as feridas para ser tratado, assim você, meu irmão, precisa chegar diante de Deus e mostrar todas as coisas para que Ele possa tratar de todo esse mal. Quem sabe nós temos pessoas aqui que até são vitoriosos, como Naamã em algumas áreas. Quem sabe você tenha tido algum tipo de vitória
em algumas áreas ou alguns momentos da tua vida, mas lá no teu íntimo, lá no fundo, lá no teu íntimo, você vive um dilema, porque há alguns porém na tua vida. Tua vida íntima com Deus está um bagaço. A tua vida íntima com Deus está fragilizada. A tua vida íntima com Deus está atrapalhada. Você por dentro se sente derrotado, frustrado, principalmente na vida espiritual, onde não há crescimento, aonde você é o mesmo há 1 ano, 2, 3 anos atrás. Não houve desenvolvimento, não houve crescimento espiritual na tua vida. Os anos se passam e você tem capitulado as derrotas, fracassos em algumas áreas. Você tem demonstrado uma coisa, mas Deus e você sabe que são apenas indumentárias, cobrindo realmente quem você é. Porque você tem feito coisas que, quem sabe, tua esposa, teu esposo, teus pais, teus filhos não sabem, e você tem feito coisas que Deus está vendo. Glória a Deus, aleluia. Deus está vendo quem você é realmente. O pessoal olhava para Naamã e via ele com aquelas medalhas, com aquela farda de general, e todos reverenciavam, achavam que ele era apenas general, mas por dentro ele era leproso. E ele estava naquele dilema. Porque, irmãos, a bem da verdade que a pior lepra de Naamã não era a lepra propriamente do seu corpo. A pior lepra era o seu orgulho. E Deus tratou de maneira profunda essa situação. Naamã, irmãos, achava... Nós vemos o orgulho era tão grande, Deus queria tratar isso, porque o profeta podia ali orar e ser curado. Mas Deus queria primeiro trabalhar com o orgulho do coração desse homem. E por isso que Deus mandou o profeta dizer, manda ele descer ao rio Jordão. O orgulho era tão grande, irmãos, que ele mesmo diz, mas não são os rios de Damasco mais bonito, mais limpo, melhor? Quem sabe você está como Naamã. Às vezes tem crente assim, irmãos, achando que o que ele faz é melhor, o que ele pensa é melhor, o que ele coloca a mão é realmente o que vai adiante, é orgulhoso naquilo, faz até naquilo que ele faz na igreja, irmãos. Ele acha que é o bom. E tem momentos que Deus manda descer ao Jordão, irmãos, para tirar esse orgulho. Tem gente querendo receber bênção do seu jeito, irmãos, querendo receber milagre do seu jeito, igual a Naamã. Porque Naamã dizia, Deus tem que agir dessa maneira. Eu pensava que o profeta viria, faria todo um ritual na minha presença, e todos estariam ali vendo todo aquele ritual, e daqui a pouco Deus iria descer de uma maneira, e Ele colocaria as mãos sobre a minha enfermidade, e eu seria curado. Tem crente assim, irmãos, querendo mandar em Deus, achando que Deus tem que fazer assim, aquela maneira. Deus é soberano, e Ele faz da maneira que Ele quer, e ponto final. E se Ele quer que você desça ao Jordão para depois você ser abençoado, desça. Porque é melhor descer e ser restabelecido, curado, abençoado, do que ficar aí de nariz empinado e ser reprovado por Deus e perder a salvação da alma. Tem gente, irmãos, que não está entendendo falar de Deus. Mas precisamos mergulhar sem reservas nos propósitos soberanos de Deus. Naamã, irmãos, não precisava de rio mais limpo, como ele imaginava. Ele precisava descer de suas prerrogativas, de seus conceitos próprios. Ele precisava descer da sua arrogância, de sua ideia distorcida que ele tinha do povo de Israel, do Deus de Israel, da maneira que Deus agia. Deus sabia qual o tratamento certo para Naamã, porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, e os seus pensamentos são melhores do que os nossos.
Naamã quase deixou escapar aquela vitória, porque as coisas não aconteceram como ele imaginava. Muitos crentes, irmãos, eu lamento em dizer nessa noite, que muitos crentes estão deixando escapar sua vitória, estão deixando escapar de ser transformado pelo poder e pela graça de Deus na sua vida, porque a igreja não é como ele pensa, não é os hinos como ele queria que cantasse, não, a pregação não é como ele gostaria de ouvir, as coisas não são como ele pensa. Deus realiza as coisas da sua maneira, do seu jeito. Deus é soberano e Ele precisa ser soberano na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, para que as maravilhas de Deus possam acontecer na tua vida. Se você ficar relutando em seus conceitos próprios, você não poderá ser restaurado. Naamã não poderia mergulhar com toda aquela indumentária, irmãos, e por isso aquele herói chega à beira do Rio Jordão. Vem comigo imaginando essa situação. Herói de guerra, uma farda toda cravada de medalhas, de conquistas. Agora ele começa a tira aquela indumentária de general. As pessoas começam a ver um corpo avermelhado e quem sabe feridas já expostas. O povo fica de boca aberta. Mas Naamã, ele se despoja da sua arrogância, do seu orgulho, e vai descendo ao Rio Jordão. Um mergulho, 2 mergulhos, a pele ainda estava conferida. 6 mergulhos, nada. A palavra do profeta era 7. Nós temos que obedecer a palavra de Deus na íntegra, para sermos abençoados. E quando ele dá os 7 mergulhos, quem sabe o povo que estava à beira do rio nem suspirava, trancaram, suspiram. Havia expectativa. Ele mergulha e quem sabe na sua mente agora o que vai acontecer. E quando ele volta, que ele olha a sua pele, não tinha mais vermelhão, não tinha mais ferida exposta. Agora a sua pele estava como de criança. Meus irmãos, é preciso despir-se de tudo aquilo que está cobrindo realmente quem você é. Nós estamos te vendo aqui da maneira que eu vejo a todos. Quem sabe nem sua família, como eu disse de início, sabe quem realmente você é. Mas Deus sabe. E não tem como você se esconder de Deus. Quem sabe existe alguma indumentária, algum pretexto, alguma coisa cobrindo, tapando quem você é. Você tenta esconder essa lepra, esse pecado que está embaixo desse nome crente. Mas Deus sabe realmente se você é crente. Irmãos, Deus queria mais do que curar Naamã. Deus queria trabalhar com o seu caráter. E eu quero dizer aqui nessa noite, chegou uma noite que Deus quer trabalhar no teu caráter, em quem você é realmente, para que você venha entender que Deus está interessado na tua alma, na tua vida. E da maneira que você vai levando as coisas, você pode perder a salvação. Eu quero dizer nesta noite, com muito temor a Deus, pare, pelo amor de Deus, pare de passar uma imagem falsa de quem você é realmente. Pare. Deixa Deus tratar contigo profundamente nessa noite. Deus quer realizar uma grande obra na tua vida. Por isso Ele quer que você mergulhe no Jordão do sangue de Jesus Cristo.
para que o teu pecado seja purificado, para que saia esse pecado da tua vida. Infelizmente, irmãos, tem pessoas vivendo vida dupla na igreja. Em algumas áreas, olha assim, até são bênção, mas na intimidade, Deus sabe que não é. O testemunho lá na faculdade é complicado. O testemunho lá no comércio é terrível. O testemunho para as pessoas lá fora não é testemunho de cristão. É uma vida complicada, é um testemunho maculado, aonde as pessoas estão olhando e já não tem como essa farda cobrir, esse nome evangélico cobrir, porque já está vazando, até mesmo através do nome evangélico, mas já está vazando o pus de todo o lixo, quem sabe está dentro de você, de mau testemunho, de ser um crente caloteiro, de ser um crente mentiroso, de ser um crente que está só com a capa. Oh pastor, o senhor está forte demais. Irmãos, estamos enojados de ver esse nome evangélico está começando a ser maculado por um grupo de pessoas que não tem compromisso. Naamã, ele quando se converteu, quando ele recebeu a bênção, ele disse para Eliseu: a partir de hoje eu só adoro o Deus de Israel. O Deus de Israel é o meu Deus. E você até hoje, por quê que não tem compromisso com esse Deus? Estamos vivendo uma legião, um batalhão de crentes que não querem compromisso com o Deus de Israel, com o Deus dos deuses, com o Senhor dos senhores. Há muita gente que só está com o nome de evangélico, porque ficou até em partes bonito dizer que é evangélico. Mas é uma tristeza, irmãos, ver pessoas dizendo que são evangélicos, e alguns desses vão até para a televisão, fazendo programas de baixa moral, não tem moral, programas imorais, e dizendo que são evangélicos. Bom, hoje tem evangélico para tudo que é gosto. Tem igreja evangélica de homossexuais, tem igrejas evangélicas para tudo que é gosto. Mas apenas querendo cobrir algo que está podre por baixo. Mas não quero pensar nesses que estão lá, irmãos. Deixa eles, que Deus tenha misericórdia. Oramos para Deus salvar eles mesmo, porque não tiveram experiência com a salvação. A nossa questão é com a nossa membresia. É por isso que eu digo para os nossos crentes permanecer na nossa igreja. Ah, mas eu não vou ali visitar tal igreja. Eu sei o que nós pregamos, ou o que a outras igrejas lá pregam, eu não sei. Você precisa ter compromisso com a verdade do Evangelho. Você precisa ter compromisso com o Deus dessa igreja. E o Deus dessa igreja é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo. É o Deus dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos. É o Deus que realmente iniciou esta obra lá no Calvário. E o próprio Jesus diz: quem não renunciar até pai e mãe por minha causa, não será digno de mim. Você precisa estar comprometido com a verdade do Evangelho. Você precisa ser um só em todos os lugares. Você precisa ser um crente verdadeiro. Quem você é realmente, irmãos? Começa aqui do púlpito. Começa dos meus companheiros de ministério. Quem você é realmente?
Será que a igreja está vendo apenas você de terno, de gravata? Mas o que você é realmente? O que você é aqui no púlpito? Você é lá na tua intimidade? Você é lá nos teus compromissos com Deus? É do púlpito até a porta. Eu não quero saber o que as pessoas dizem de mim, porque tem pessoas que acham que eu sou chato, que eu sou brabo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu quero saber o que eu sou realmente. E o que eu sou, eu posso dizer para os irmãos, e os irmãos me conhecem. Vai fazer 14 anos que eu estou pastoreando essa igreja pela misericórdia de Deus. E eu sou uma carta aberta, irmãos. Não preciso esconder o que eu tenho e o que eu sou. Vocês me conhecem? Quem eu sou realmente? Quem você é realmente? Não adianta eu querer me esconder sobre um título de pastor presidente, ou de porteiro, ou de presbítero, ou de diácono, ou de auxiliar, ou de líder disso e de líder daquilo. E aí? Naamã era general de guerra. E daí? A Bíblia mesmo diz: porém leproso, porém doente, porém enfermo, porém com os dias contados para morrer, porém daqui a pouco não iria mais conseguir nem sair, porque naquela época a lepra não tinha cura. Graças a Deus que através de cientista hoje tem cura para a lepra, e não é mais contagiante porque tem cura. Mas naquela época era algo contagiante, e a lepra ela vai comendo, vai triturando pedaços do corpo. Cai nariz, cai lábios, cai orelha, vai caindo pedaços. E daqui a pouco ia começar a cair pedaços de Naamã. Era herói. E daí? A Bíblia diz: porém. Eu sou crente, eu frequento a igreja Assembleia de Deus, porém não me converti verdadeiramente ainda. Eu me batizei, porém apenas se molhou na água, mas não é crente verdadeiramente. Pastor, eu sou membro da igreja faz 30 anos, porém é um murmurador, precisa se converter. Pastor, eu até vou na frente, quando há um convite eu choro, porém chora na frente da igreja, mas lá em casa só o esposo, só a esposa, só os filhos sabem que lá você não chora, lá você faz os outros chorar. Ele está falando. Porém, eu tenho um colega que eu admirava muito. E a gente olhava aquele casal e até admirava. Era benzinho para lá, benzinho para cá, benzinho para lá, benzinho para cá. A gente olhava, que casal exemplar. Um dia aquela mulher chama minha esposa e relata coisas que deixou minha esposa quase que doente. Na frente nossa era um herói de guerra, mas dentro de casa era uma podridão. Até quando você vai dizer que é crente, mas o teu testemunho lá na fábrica, lá no serviço, é um testemunho que está maculando o nome e o sangue de Jesus Cristo? Até quando você vai estar com essa capa? Eu sou crente, eu sou assembleiano, mas as tuas práticas, você apenas está com essa capa, apenas com a capa, apenas com farda de crente. Mas Deus está te vendo e Ele está te dando essa oportunidade nesta noite. E se tu não se arrepender,
não terá jeito para a tua vida. Se Naamã não descesse, se Naamã não obedecesse, ele iria morrer naqueles dias. Mas a oportunidade veio. De início ele estava deixando escapar como areia pelos dedos. Mas alguém disse: Naamã, que é isso? E o Espírito Santo está dizendo: que é isso? Por que endurece o teu coração? Até quando você vai ficar com essa mancha dentro da tua vida? Até quando você vai cobrir esse pecado, esse adultério, essa prostituição, essa vida leviana com essa capa de crente? Irmãos, a gente não fala muito mais nos cultos, né? Mas eu quero dizer para você: adultério, para quem é casado, qualquer questão de envolvimento com outra mulher, outro homem, é pecado. Ah, pastor, eu pensei que não era mais pecado. É pecado e você perde a salvação. Jovem, qualquer relacionamento sexual fora do casamento é pecado. Ah, não é um pecadinho, é fraqueza de jovem. É pecado, vai para o inferno. Não tem jeito, vai para o inferno. Pastor, mas é só uma mentirinha. Lá para o meu chefe, é pecado. Apenas umas falcatruazinhas para render um pouco mais o meu salário, é pecado. Você é crente. E a Bíblia diz, Paulo diz que nós somos uma carta aberta, que pode ser lida pelos homens. E será que você pode ser lido pelos homens? Ficamos em pé nesse momento. Pastor, se eu soubesse que a mensagem ia ser dura assim, eu nem viria. Não. Você veio porque Deus sabia que você viria e que você precisava ouvir essa mensagem. É bem da verdade que eu nem estou sendo tão duro assim, não. Ô, pastor, Irmãos, será que uma capa aí não está te encobrindo alguma coisa tua, não? Irmãos, Deus mandou. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus queria tratar primeiro com o orgulho de Naamã. Por isso que Deus mandou ele descer ao Jordão. Porque Eliseu podia ir lá orar por ele e ele ser curado. Mas Deus queria tratar algo mais profundo. Deus quer tratar algo mais profundo com você nessa noite. Deus quer tratar algo mais profundo com você nessa noite. Irmãos, o que acontece muitas vezes é de chorar. Mas Deus é o Deus da oportunidade. É o Deus que abençoou Naamã, irmãos. O Deus que salvou Naamã. O Deus que Naamã fez compromisso de servir. É o teu Deus. Naamã, irmãos, não sendo crente, foi convertido e fez agora um pacto, uma aliança de servir somente a Deus. E você, irmãos, que conhece a verdade, por que você não vai fazer uma nova aliança com Deus? Renovar o teu pacto? Por que você vai continuar brincando de ser crente? Ser crente não é brincadeira, irmãos. Não. Ser crente é tremendo. Baixe sua cabeça, baixe sua cabeça. Eu vou dar 1 minuto para você pensar. O Espírito Santo está mandando você descer ao Jordão do rio do sangue de Cristo.
O Espírito Santo quer que você desça ao rio do sangue de Cristo. Mergulhe a tua vida no sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus vai limpar a tua vida. O sangue de Jesus vai purificar. Deus quer te usar poderosamente, mas precisa antes trabalhar no teu caráter. Deus quer limpar e purificar a tua vida, para que Ele possa usar. Mas para Ele te usar, Ele quer limpar. Você precisa despir dessa indumentária. Tire aquilo que está cobrindo. Exponha a tua vida diante do Calvário. Deixa o sangue de Jesus passar na tua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Você pensou, você analisou. O rio Jordão está passando por aqui. O rio Jordão do sangue de Jesus. Não deixa passar a oportunidade. Por que continuar doente? Por que continuar com essa lepra? Por quê? Deus quer abençoar você. Mas pare de cobrir isto. Tire essa capa, tire essa farda. Se jogue no rio do sangue de Cristo. Deixa Ele limpar tua mente, teus olhos, tua boca, teus ouvidos, teus pés, tuas mãos, teu coração. Quem é você realmente? Quem você é? Deus sabe, não tem como esconder-se. Te humilha perante o Senhor. Eu não tenho como chamar você aqui à frente, porque o espaço é pequeno. Mas aonde você está, se você sente dobrar teu joelho, dobre. Você sabe como você está. Quem sabe não é grandes coisas, mas são pequeninhas coisas que, se não forem tratadas, vão virar lepra. Dobre o teu joelho. Passa a tua vida no sangue de Cristo. Esse dobrar o joelho é como descer ao rio do sangue de Cristo. Você vai deixar passar a oportunidade? Não saia desse templo sem mergulhar a tua vida no sangue do Cordeiro. Vamos orar juntamente com o pastor Josimei. Dobre o joelho aí onde você está, e você levantará restaurado, abençoado, transformado, mudado, renovado, avivado. Aleluia.
Senhor, meu Deus, nesta noite tão especial, a Tua palavra nos confronta, Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, nesta oportunidade, nos encontrando com nós mesmos diante de Ti, ó Pai. Nós nos rendemos à Tua vontade. Nós queremos, Senhor, se desfazer do nosso eu. E que nesta noite tão especial, ó Pai, que aqui estamos diante da Tua presença, impactados pela Tua palavra, que o Senhor consiga encontrar em nós humildade para reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, e que possamos sim, ó Cristo vivo, mergulhar a nossa vida no rio de Deus que está aqui nesta noite, que possamos sair daqui diferentes de uma vez por todas. Senhor, nós não queremos mais continuar errando, nós não queremos mais continuar da forma em que estamos vivendo. Nós estamos dispostos, ó Deus, a Te dizer nesta noite: continua investindo em nós, porque nós queremos melhorar, ó Pai. Nós queremos vencer, ó Senhor. Nós queremos sair diferentes daqui nesta noite. Queremos sair encontrados com a Tua presença. Nós queremos ser, ó Deus, homens e mulheres que aonde quer que nós estejamos, o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Senhor, desprenda nós de toda a nossa arrogância, desprenda nós, ó Pai, de toda a nossa vanglória, desprenda nós, ó Senhor, de tudo aquilo que nos leva a pensar que somos alguma coisa, e nos leva aos pés de Cristo, e nos leva aos pés do Calvário, e nos dá uma experiência nova, para que possamos experimentar, sim, ó Deus, maiores milagres na nossa vida. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.